Economia, por Gilson Schwartz. Professor, qual o tema da coluna hoje? Guerra Fria monetária e digital. Pouca gente se dá conta de que nesse momento o planeta enfrenta não uma, mas várias guerras, algumas a quente, outras a frio. E entre as guerras a frio, ou seja, aquelas que aparentemente não geram vítimas, destacam-se as guerras digitais e, mais especificamente, as guerras entre moedas digitais e da capacidade dos governos regulamentarem essas plataformas nos Estados Unidos e na China. Enquanto na guerra da Ucrânia a guerra cibernética faz parte das operações, há essa guerra mais silenciosa em que as plataformas, seja de lazer, seja de mídias sociais, americanas e chinesas, também se confrontam. E com a visita de Nancy Pelosi a Taiwan, parece que o conflito entre China e Estados Unidos entra definitivamente para a agenda de um mundo multipolar, interdependente, globalizado. Mergulhamos a cada dia numa realidade de fragmentação, de contraponto e confronto. E o confronto digital é um dos mais importantes, mais ainda quando se fala de moedas digitais. A circulação dessas moedas tem aumentado de forma extraordinária nos últimos anos. Em 2022, já se contam mais de 9.500 diferentes criptomoedas, com um valor total que supera 1,95 trilhão de dólares. Os governos pesquisam cada vez mais como desenvolver moedas digitais emitidas pelos seus próprios bancos centrais. Professor, o que as pesquisas apontam? As pesquisas mostram que 86% dos bancos centrais do mundo inteiro estão explorando as moedas digitais e 14% já colocaram em prática projetos piloto. São dados do Bank of International Settlements, o Banco de Compensações Internacionais, divulgadas em 2021. Qual o impacto que essa digitalização das moedas nacionais vai ter sobre as novas redes da internet criadas sobre a plataforma de blockchain, onde parece circular não um dinheiro público, mas dinheiros privados e outras tecnologias financeiras inovadoras que acabam afetando a própria soberania dos estados nacionais. Esse crescimento rápido das criptomoedas já vem recebendo muita preocupação dos legisladores, das agências reguladoras e muitos debates entre os formuladores de política econômica, entre os teóricos. Qual será então a grande implicação para a governança monetária internacional, para os sistemas financeiros e para as políticas públicas, já que muitas dessas moedas têm como característica principal evitar os impostos, evitar o registro oficial. É um mercado oculto. A China é a primeira grande economia a emitir uma moeda digital soberana. Já o governo americano favorece uma abordagem liberal. Acredita que é importante deixar o setor privado criar, armazenar e negociar em sistemas digitais todo tipo de moeda virtual, inclusive as chamadas criptomoedas, que são moedas baseadas na tecnologia blockchain e não estão necessariamente vinculadas a uma base estatal. Essa é, portanto, a nova frente de uma guerra global, a guerra pelo controle de novas tecnologias monetárias, uma guerra fria monetária digital. Voltamos daqui a 15 dias com mais comentários sobre tendências de tecnologia, economia e política no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Essa edição do Panorama da Arte Brasileira do MAN acontece num ano muito peculiar, né? Nós estamos aí no período emblemático aí das comemorações do bicentenário da independência do Brasil.
é o ano em que se celebra o centenário da Semana de Arte Moderna de 22 e em outubro ainda temos uma eleição que é fundamental para o nosso futuro. E isso se reflete no panorama da arte brasileira, a começar pelo título. O título é Sob as Cinzas, Brasa, e essa exposição propõe, a partir dessa chave, desconstruir paradigmas que foram naturalizados na nossa relação com o passado e o presente do Brasil e as reverberações do colonialismo na nossa atualidade. O grupo curatorial é um grupo bastante diversificado, composto por curadores de diferentes perfis. Temos o Claudinei Roberto da Silva, Vanessa Davidson, Cristiana Tejo e o Cauê Alves, que é também o diretor do MAN. E esse grupo reuniu um time de artistas também de diferentes gerações e de diferentes identidades étnico-raciais e de gênero para tensionar a complexidade aí da situação que nos rodeia. Eu apresento uma obra nova. Essa obra se chama Meio Monumento e é uma releitura do Borba Gato, ou melhor, é uma releitura inspirada no Borba Gato. Não é exatamente um clone, também não pode ser definida como uma escultura tradicional. O Meio Monumento, ele é uma obra-meio, ele funciona como uma plataforma. As pessoas poderão usar esse dispositivo de várias formas e a ideia é que essa releitura do Borba Gato sugira novos usos para o patrimônio, usos que sejam capazes de romper com as cadeias de significado já assentados e que apontem para outros arranjos construtivos e simbólicos. Para a realização dessa obra, eu contei com a parceria do Luiz Felipe Abud, que é quem assina o design dessa peça. Ele é doutorando da FAO, e contei também com uma parceria com o Renato Cimbalista, meu colega, com quem eu preparei uma série de encontros de ativação da obra Meio Monumento que discutirão essas questões de formas inéditas e inusitadas de apropriação do patrimônio e, em particular, dos nossos monumentos tão incômodos e difíceis. E eu espero vocês lá. Então eu fico por aqui e até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, o crescimento da publicidade online garante um poder maior das Big Techs na comunicação. Com isso, cresce não só a discussão sobre a regulamentação dessas empresas, mas também sobre algum tipo de compensação que elas poderiam oferecer ao jornalismo. O que o senhor gostaria de destacar nesse assunto? Essa é uma questão que já vem sendo discutida há muito tempo, desde que as grandes empresas de plataformas das redes sociais passaram a ter a maior parcela da publicidade que é gasta em comunicação. Porque, como todos nós sabemos, essas plataformas se utilizam do noticiário que o jornalismo produz para vender os seus anúncios e não remunera devidamente quem produz a informação. Essas plataformas, elas não são produtoras de informações, elas são apenas repetidoras, são apenas receptoras e repetidoras e cobram por isso.
Então, existem muitas propostas em discussão em vários países do mundo a respeito de como fazer com que as empresas jornalísticas que estão desaparecendo, como a gente discute aqui quase todo mês, para que elas consigam sobreviver. Uma engenhosa sugestão foi dada agora pela diretora executiva do Centro de Ohio, que é um estado americano, para o jornalismo, chamada Lúcia Wallinghams. A proposta dele é que o jornalismo seja considerado um serviço público e que, portanto, quando alguma pessoa pagar por uma publicidade que foi comprada no Google ou no Facebook ou no Amazon ou em qualquer outra dessas grandes empresas, um imposto seja aplicado sobre aquele pagamento e que o dinheiro gerado por esse imposto seja revertido para pagar salários de jornalistas em cidades, em comunidades pequenas, que são os locais onde mais o jornalismo tem sofrido, onde mais ele tem desaparecido nos Estados Unidos. Essa é realmente uma ideia que me parece muito interessante. Professor, além dessa questão de financiamento, a gente não tem também uma questão de modelo baseado nos algoritmos, no sentido de que, mesmo financiando mais empreendimentos jornalísticos, enquanto o algoritmo entregar conteúdo para as pessoas que não são baseado na qualidade jornalística, mas em outros fatores, a gente vai continuar tendo essa epidemia de desinformação? É muito provável que sim. É claro que, embora eu ache a solução que essa pessoa faz muito engenhosa, como eu disse, ela não é de fácil aplicação, entre outros motivos pelo que você está dizendo. Não adianta muito você simplesmente manter um jornal local, se esse jornal local também vai ser gerido, entre aspas, pelos algoritmos. E, como nós sabemos, essa é uma das grandes discussões das plataformas de redes sociais. Não é transparente a maneira como os algoritmos são formulados. É claro que os algoritmos não se formulam por si próprios, eles são formulados por pessoas. E as pessoas não deixam muito o público saber quais são os critérios que são utilizados para que esses algoritmos sejam formulados da maneira como são. Outra questão é que o lobby dessas empresas é poderosíssimo. Em alguns países, como a Austrália, a Espanha, a França, já foi aprovada a legislação para fazer com que eles remunerem os veículos de onde saem as notícias que eles retransmitem, que eles compartilham com os seus assinantes. No entanto, essa legislação ela raramente consegue ser aplicada do jeito que ela foi formulada, porque o poder do lobby dessas plataformas é realmente muito grande. Nos Estados Unidos mesmo, o Congresso americano já está há vários anos tentando fazer alguma coisa que combata o verdadeiro truste que essas 3 ou 4 empresas constituem. No passado, como a gente se lembra, o truste das companhias telefônicas foi desmontado pelo Congresso americano depois de muita luta, e isso fez muito bem para os serviços de telecomunicação nos Estados Unidos. No entanto, com as Big Tech, como você chamou, de plataformas de redes sociais, isso está sendo muito mais difícil porque o poder deles realmente é fantástico. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor Nabil. Na coluna de hoje, o assunto é o avanço das chamadas Dark Kitchens nas nossas cidades, em especial em São Paulo. Dentre as transformações que ocorreram na cidade durante a pandemia, uma das mais importantes foi o enorme crescimento do delivery por aplicativo. Junto com ele, surgiram também as chamadas Dark Kitchens, que são também conhecidas como cozinhas fantasmas. O que são essas cozinhas fantasmas? São cozinhas que somente preparam refeições para entrega por delivery. Não tem salão nem recebem clientes. A questão é que essas cozinhas estão causando um enorme impacto na vizinhança. No único edifício são instaladas dezenas de cozinhas industriais, com equipamentos como exaustores que geram barulho até altas horas da madrugada. Também as reclamações falam em fortes odores e um grande movimento de motoboys
que entra e sai levando refeições. O problema é que essas dark kitchens têm sido instaladas em bairros de uso misto, mas onde predomina o uso residencial. Como o licenciamento é feito individualmente, primeiro se licencia o edifício como um coworking e depois cada uma das cozinhas sem licenciamento individual, essas atividades são admitidas em bairros de uso misto, como se fossem atividades que não geram impacto ou que geram um impacto tolerável para a vizinhança. Mas a somatória de um grande número de cozinhas acabam gerando um impacto muito maior do que esse. E é por essa razão que estão surgindo, inclusive, ações no judiciário para se embargar esses edifícios, embargar obras que estão em andamento, como aconteceu recentemente no Panambi, onde uma construção de um coworking de cozinhas foi embargado pela prefeitura. E o que a prefeitura deveria fazer para lidar com essa situação? Então, Denis, eu entendo que a prefeitura deveria regulamentar as dark kitchens dentro de uma norma específica. Quando foi aprovada a atual Lei de Uso e Ocupação do Solo, que foi há 6 anos, em 2016, essa atividade não existia e por isso ela não está contemplada na nossa legislação. É fundamental que, após um amplo debate público, se estabeleça onde e em que condições essa atividade possa ser instalada, uma vez que hoje o fato de não existir essa legislação gera, por um lado, impacto para os moradores e, por outro, uma insegurança jurídica nos próprios empreendedores, que se veem muitas vezes sob o risco de sofrer um embargo como o que está acontecendo atualmente no Panambi, interrompendo, portanto, um empreendimento que estava em andamento. É fundamental que se também debata os impactos e as consequências do delivery por aplicativo e, portanto, também das dark kitchens nas nossas cidades. Eu entendo que esse tipo de atividade, embora necessária, embora tenha vindo para ficar, ele não deve se expandir com tanta rapidez e de maneira tão generalizada como está acontecendo, porque eles acabam gerando a morte de uma atividade muito importante para a nossa vida urbana, que são os restaurantes de bairro, onde as famílias, onde as pessoas muitas vezes se reúnem, né? É um espaço de sociabilidade, é um espaço que dá movimento à vida urbana, movimenta as ruas, e nós não podemos estimular uma atividade que vai gerar um empobrecimento da cidade, um esvaziamento do espaço público, uma vida que se acontece muito mais dentro das casas do que na cidade. Não se trata, obviamente, de proibir essa atividade, mas não devemos estimulá-la, permitindo que ela se implante em qualquer lugar, a qualquer custo para a vizinhança, gerando impactos que não são desejáveis para as cidades. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral Júnior, qual é a relação entre a violência, a liberdade e a democracia? O que dizer sobre isso? Em um famoso discurso proferido em 1821, em Paris, Benjamin Constant, um dos grandes pensadores liberais modernos, fez a distinção entre a liberdade dos antigos e a liberdade dos modernos. Para ele, a liberdade dos antigos consistia na reunião de todos os indivíduos na praça pública. O exemplo que ele usava era o de Atenas. E na praça pública, os atenienses decidiam o destino da cidade. Tomavam as principais decisões, votavam as leis a respeito de tudo aquilo que dizia respeito a Atenas e aos seus negócios públicos. A Assembleia dos Atenienses era, portanto, a instância decisória máxima. Mas a liberdade dos antigos era uma liberdade que tudo possuía e que tudo podia. Era uma liberdade que não conhecia a ideia de liberdade privada, a ideia do indivíduo na sua vida privada como sendo possuidor e como sendo titular de liberdades. Pois esta é a grande distinção entre a liberdade dos antigos e a liberdade dos modernos.
Para Benjamin Constant, além da liberdade pública, que no Estado moderno é exercida através das eleições, da via representativa, porque os estados territoriais não permitem a reunião dos indivíduos na praça pública como acontecia nas cidades-estados da Grécia Antiga, a liberdade dos modernos existe a chamada liberdade privada, as liberdades civis, as liberdades garantidas pela Constituição, como, por exemplo, a inviolabilidade do domicílio, que é um grande exemplo de liberdade privada, e liberdade de não ser molestado na honra pessoal de cada um. Mas, concorde-se ou não com Benjamin Constant, há algo extremamente importante no seu pensamento. O que esses pontos nos levam a concluir sobre a liberdade, hein? É a ideia de que a liberdade moderna tem duas faces, a face pública e a face privada. A face pública tem dois lados que nós podemos vê-los como sendo complementares. A liberdade como igualdade perante a lei e a liberdade que é exercida no interior de um grupo, de uma assembleia, de um partido, de um país, para eleger um governante e para tomar decisões coletivas. E a liberdade perante a lei é aquela em que todos são iguais perante as normas estabelecidas. Com isso, houve um casamento entre a liberdade dos modernos e a democracia liberal. A democracia liberal como protetora da liberdade pública e da liberdade privada. E a democracia liberal é profundamente contrária à ideia de violência, de um lado, e a uma outra ideia importante na democracia, a ideia de liberdade. Se a democracia consagra a ideia de liberdade, toda manifestação contrária à liberdade, e a liberdade aqui é definida nos parâmetros legais, é contrária ao regime democrático. Há uma associação entre liberdade, direitos humanos e democracia. Todas as vezes que a democracia cai, os direitos humanos tendem a ser também abalados. Mas é preciso dizer também que a democracia é contrária à violência, porque a democracia é a forma de resolução pacífica dos conflitos. Se há uma disputa entre dois partidos políticos, a forma de resolução desse conflito é pela via eleitoral ou pela via parlamentar, pela votação no âmbito do parlamento. A democracia, portanto, é uma forma de governo que pressupõe confiança. E todos aqueles que mentem, todos aqueles que desacreditam as instituições democráticas, agem assim contra os seus fundamentos básicos. Respeitar a democracia é, portanto, agir com lealdade, com confiança nas instituições e agir dentro dos parâmetros legais que garantem a liberdade e os direitos humanos. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, hoje vamos falar sobre dificuldade visual e demência? O que diz o mais recente estudo que associa deficiência visual e demência? Um estudo publicado agora em junho pelo grupo do Dr. Ehrlich e colaboradores da Universidade de Michigan abordou um tema muito interessante: a questão da demência, principalmente a dificuldade cognitiva do idoso e fatores de risco com possibilidade de serem modificados. Hoje, os casos de demência, dificuldade do pensamento, de organização das ideias do idoso são cada vez mais frequentes e as estratégias terapêuticas são bastante limitadas. Como eu disse, a possibilidade de se encontrar fatores de risco modificáveis torna-se uma estratégia interessante, porque a partir deles podemos então modificar esses fatores, atenuar os seus efeitos de médio e longo prazo e assim garantir melhor qualidade de vida para os indivíduos. Ao identificar que deficiência visual
está entre um dos fatores associados à demência, o grupo demonstrou que a deficiência visual é menos influente, por exemplo, do que a hipertensão arterial, mas estaria próximo, por exemplo, de outros fatores, como o tabagismo, o diabetes, a inatividade e o isolamento social. Essa associação pode não ser de causa e efeito? E como esclarecer esse ponto? A questão colocada aqui é o fato de, ao examinar um grande grupo populacional e observar a relação entre os dois fatos, ou seja, um grande número ou maior número de pessoas que, apresentando demência senil, quadros semelhantes a Alzheimer e etc., possuem também deficiência visual, atribuir uma relação de causa e efeito. E 2, afirmar que a deficiência visual no idoso é sempre ou é possivelmente um fator modificável. Muitas vezes quando o problema é correção com óculos, quando o problema pode ser tratado com a cirurgia de catarata ou o controle do avanço de determinadas doenças, mas algumas vezes, em uma boa parte dos problemas, a doença progride de forma a não ser possível controlar o seu desfecho com as medidas atuais. Assim, ao estabelecer a relação, o que está muito claro no estudo, a evidência de que há aí uma relação de causa e efeito pode estar, na verdade, criando um artefato estatístico, conhecido também como profecia autorrealizada, quando um conceito de causa e efeito equivocado, que ao receber bastante atenção, passa a ser confirmado, ou seja, pessoas temendo a debilidade senil passarem a cuidar melhor da saúde geral, alimentação, visitas periódicas e controle das doenças degenerativas e assim ganhar benefícios nas duas frentes. Boa saúde ocular, boa capacidade cognitiva, bom raciocínio com a avançada idade. O estudo não mostra de fato a relação de causa e efeito entre deficiência visual e demência, mas cria um alerta relevante para que futuros estudos ajudem a esclarecer, a detalhar isso melhor. A conclusão foi relativamente enfática em relação a essa causa e efeito, mas estudos mais aprofundados vão ser necessários para que esse dado inédito seja confirmado. Muito obrigado. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Até a próxima edição. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha.